A morte da Rainha Isabel II motivou uma forte reação mundial. Grande parte expressa em publicações nas redes sociais por alguns dos grandes líderes da atualidade. O presidente do Conselho Europeu manifestou-se solidário com a família da monarca. O belga Charles Michel elogiou os valores de Isabel II e a forma como liderou os britânicos. O chefe da diplomacia da União Europeia destacou o longo reinado, repleto de eventos que marcaram os séculos XX e XXI. Josep Borrell expressou o tributo europeu a Isabel II pelo contributo para a paz e reconciliação. Entre os vários líderes de países europeus que reagiram à morte, o presidente Emmanuel Macron lembrou a rainha britânica como uma bondosa amiga da França. O primeiro-ministro de Portugal disse ter recebido a notícia com tristeza. António Costa também enalteceu o longo reinado que marcou a história britânica depois da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado do Atlântico, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, expressou solidariedade dos Estados Unidos para com a família real britânica e para com o povo do Reino Unido. Do Canadá, um dos 14 Estados soberanos que tem a coroa britânica como chefe de Estado, a partir de agora o rei Carlos III, o primeiro-ministro Justin Trudeau elogiou a personalidade de Isabel II nesta hora de despedida. Numa emotiva declaração, o chefe do governo canadiano definiu a monarca britânica como uma das pessoas favoritas que tinha em todo o mundo e de quem vai sentir muita falta. She was one of my favorite people in the world, and I will miss her so. As reações à morte da Rainha Isabel II chegam de todo o mundo. Joe Biden disse num comunicado publicado no Twitter que a rainha era mais do que uma monarca, ela definiu uma era. Num mundo em constante mudança, ela foi uma presença constante e uma fonte de conforto e orgulho para gerações de britânicos, acrescentou. O Papa Francisco também lamentou a morte da rainha e destacou o seu exemplo de devoção ao dever. Da Europa chegam também várias reações. É com profunda tristeza que soube da notícia da morte de Sua Majestade a Rainha Isabel II. A Rainha Isabel foi uma mulher que moldou um século no Reino Unido e no mundo inteiro. Viveu a história contemporânea e escreveu-a. Sua Majestade foi alvo da mais alta estima e respeito em todo o mundo. A Rainha Isabel será sempre recordada como uma das maiores rainhas de todos os tempos pela sua dignidade, sentido de dever, coragem e devoção ao seu povo. Coragem e entrega a seu povo, sempre e em todo momento. Com profunda tristeza tomei conhecimento da morte de Sua Majestade a Rainha Isabel II, uma pesada perda para toda a Europa e para o mundo. Da parte de todos os ucranianos, apresento as minhas sinceras condolências à família real, a todo o Reino Unido e aos países da Commonwealth. Os nossos pensamentos e orações estão convosco. António Guterres enalteceu o papel da rainha e disse que ela era uma boa amiga das Nações Unidas e uma presença tranquilizadora ao longo de décadas de mudança. O Conselho de Segurança da ONU fez na tarde de quinta-feira um minuto de silêncio em memória de Isabel II. Um luto que se estende pelo mundo inteiro. Em Paris, a notícia do desaparecimento de Isabel II levou espontaneamente várias pessoas a juntarem-se frente à Embaixada Britânica. Uma delas, Hannah Bond, dizia que este é um momento muito importante para todos os britânicos. Todos sentem o mesmo nesta altura, um sentimento de perda. I think tonight we all, a bit lost and feel like we've lost our way a bit tonight. O mesmo aconteceu em Berlim. Bandeira a meia haste no edifício da representação diplomática e uma série de homenagens individuais.
Victoria Winiarski, berlinense, afirma que sempre associou a Grã-Bretanha à rainha e que ficou surpreendida por ela própria ter ficado tão comovida com a notícia da morte. Por isso, juntamente com a família, decidiu vir despedir-se. Nas ruas de Nova Iorque, muitos expressavam o que significa exatamente este momento histórico. Por vezes, com uma grande dose de pragmatismo. Penso que é algo que faz muito parte da identidade britânica, mas enquanto americano não me toca muito. Sei que para outros americanos sim, mas não para mim. Outra nova-iorquina explicava que sim, é um momento triste para as pessoas que a amavam, mas que de resto não terá impacto sobre o cotidiano, sobre as economias ou os mercados, por exemplo. Não muito longe, em Montreal, no Canadá, país do qual Isabel II era também chefe de Estado, as reações iam-se multiplicando à medida que a notícia avançava. Se olharmos para o impacto que ela teve na história da Commonwealth, este é um dia triste. É triste, mas para mim não é assim tão importante. Acho que o Canadá deveria ter uma abordagem mais independente e não estar tão preso ao Reino Unido. Na Argentina, país que viveu períodos de turbulência com Londres, há quem recorde o exemplo que a monarca deixou. Elizabeth Farinhas, uma professora reformada, realça que a relação dos argentinos com os ingleses é, de certa forma, conflituosa, mas que há que reconhecer que a Inglaterra foi muito bem governada durante 7 décadas. Durante 70 anos governaste Inglaterra muito bem. Também na Nigéria, que foi governada pelo Império Britânico até 1960, se evocam todos os símbolos que Isabel II representava. Fiquei muito triste quando soube da notícia da morte, mas celebro a sua vida como um símbolo de liderança, um símbolo de paz. Recordo que foi ela que nos ofereceu a independência numa bandeja de ouro. Estou muito grato por isso. Que descanse em paz. Bandeiras a meia haste, igualmente na ponta da Baía de Sydney, na Austrália, onde o primeiro-ministro, o republicano Anthony Albanese, falou no fim de uma era. Uma jovem australiana salientava que a rainha representava muito para várias gerações de mulheres. Era uma figura incrível se pensarmos nos períodos da história que ela viveu. Penso que chegou a altura dos australianos debaterem o papel do chefe de Estado, independentemente de como se chama esse papel, seja rei, seja governador-geral, seja outra coisa. É a função que está em causa, não a pessoa que a desempenha.